E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e esse é o meu canal Influente, que eu decidi criar justamente para ajudar você a falar melhor inglês. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como fazer perguntas em inglês. Isso é um tópico que muitos dos meus alunos e muitas pessoas, até em nível avançado de inglês, ainda possuem muitos problemas. O que é normal, porque diferentemente do português, para transformar uma sentença em uma pergunta, você precisa mudar a estrutura dessa frase. Mas eu vou te mostrar que existe, na verdade, uma lógica intrínseca na língua que você pode utilizar para todos os outros tempos verbais. Tranquilo? Para ilustrar isso aí, vamos pegar o presente simples. O presente simples, ele é um tempo verbal que descreve ações no presente. Por exemplo, you play tennis. Você joga tênis. No presente simples, existem 3 maneiras de se fazer perguntas em inglês. A primeira é utilizando justamente os verbos modais, como o can, o would, o could e assim sucessivamente. Esses verbos modais, eles são verbos especiais na língua, porque eles não possuem uma forma no infinitivo. Mas o que é uma forma no infinitivo? É aquela forma do verbo que não é conjugada. Por exemplo, jogar, amar e assim sucessivamente. No inglês, para transformar um verbo, para colocar o verbo na sua forma infinitiva, a gente tem que colocar a partícula to antes desse verbo. Por exemplo, jogar, to play, amar, to love e assim sucessivamente. O único, na verdade, que sai a essa regra é justamente o verbo to be, que ele possui uma conjugação própria. Mas não vamos falar sobre isso aqui agora não. Então, toda vez que você possui um verbo modal na sua sentença, para transformar ela em uma pergunta, você desloca o verbo modal para frente do sujeito. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. You can study English. Você pode estudar inglês. Para transformar isso aí numa pergunta, você desloca o can, que é o verbo modal, justamente para frente do sujeito. Can you study English? Tranquilo até aqui, pessoal? A segunda maneira que você pode fazer pergunta em inglês é justamente utilizando o verbo to be. O verbo to be é justamente aquele verbinho que você aprendeu na escola, que é o verbo ser e estar. E é aquele verbo no inglês que possui uma conjugação própria. Mas a gente não vai falar sobre essa conjugação própria agora não. Mas toda vez que você possui uma sentença com o verbo to be, para transformar ela numa pergunta, você vai fazer basicamente a mesma coisa que você fez quando você utilizou um verbo modal para fazer a pergunta. Você vai deslocar o verbo to be para frente do sujeito. Vamos pensar aqui no exemplo, para isso aí ficar explícito para vocês. Então imagina que eu tenho uma situação. She is at home. Ela está em casa. Para transformar isso em uma pergunta, eu vou pegar o verbo is, que é o verbo to be, e colocar para frente do sujeito, que é o she. Então, is she at home? Tranquilo até aqui, pessoal? Então, beleza. Mas aí você pode me perguntar, poxa, Arthur, e quando eu não tiver nem verbo modal e nem verbo to be na sentença? Ou seja, se eu tiver qualquer outro verbo, o que eu faço? Nesses casos, pessoal, você vai ter que utilizar o do. Mas vale lembrar que o do, ele não possui aqui nenhum significado. Ele pode, em algumas situações, quando for usado como verbo principal de uma frase, significar o verbo fazer, to do. Mas aqui é diferente. Aqui a gente vai adicionar ele nas frases para transformar a frase numa pergunta. Então vamos pensar um exemplo aqui. You play soccer. Você joga futebol. Aqui o verbo é play. Ele não é verbo modal e também não é verbo to be. Então, para transformar essa sentença numa pergunta, eu preciso adicionar o do antes do sujeito. Então isso aí fica como? Do you play soccer? Beleza, pessoal?
Então, você pode utilizar, na verdade, essa lógica para todos os outros tempos verbais, tanto para o passado quanto para o futuro. E eu te mostrei essas diferentes maneiras de se fazer perguntas em inglês nessa ordem específica, modal, to be e do, porque existe uma ordem de hierarquia. Primeiro você sempre procura um verbo modal, depois você vê se tem um verbo to be na frase e se não tiver, aí você usa o do para fazer perguntas. Nos próximos vídeos eu vou utilizar justamente essa lógica em outros tempos verbais, como o passado simples e o futuro. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no site, se inscreve no meu canal, dá o joinha e até o próximo vídeo. Um abraço.